Olá, boa noite. Começando a live desta quarta-feira. Ontem eu comecei minha live errando o dia, falei que era segunda-feira e era terça-feira. Gente, esse isolamento social deixa a gente meio desnorteado com relação a datas, com relação a horários. Eu, pelo menos, estou assim. Não sei vocês, não é? Mas eu estou meio desnorteada com relação a dia, ao horário, a data. E por falar em isolamento social, o nosso tema de hoje vai abordar essa questão do uso de substâncias psicoativas. Essa live vai ser feita por uma psicóloga, que inclusive é gerente do Programa de Atenção à Dependência Química, o PADEC, conhecido mais como Oficina da Vida. A psicóloga é Isabela Rocha, e de acordo com os dados que eu tive, lendo, me preparando para fazer entrevista, o uso dessas substâncias aumentou durante esse período de isolamento, mas é claro que é a nossa entrevistada que vai falar sobre esse tema. Inclusive, ela já está chegando por aqui. Isabela, aguenta a mão só um minutinho aí, que eu vou dar os números da Covid no município de Uberlândia, como eu sempre faço aqui, para que as pessoas se atualizem, né, com relação a esses números, que, como eu costumo falar, não são números, são vidas, né? Nós temos no município de Uberlândia 151 óbitos confirmados, já perdemos então 151 vidas para a Covid. Nós temos 8.625 casos confirmados da Covid aqui no município de Uberlândia e estamos com 96% dos leitos ocupados, leitos da rede pública municipal. Hoje, inclusive, o prefeito deu uma coletiva à tarde, eu não consegui acompanhar, mas é bom que as pessoas se interem por meio dos noticiários, por meio das redes sociais. Então vamos lá, a Isabela já está aqui, vamos começar o nosso bate para que ela fale para a gente, né? E aí, o número de casos, número de consumo dessas substâncias tem aumentado? E aí, Isabela, seja muito bem-vinda. A Isabela Obrigada. Rocha, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite para participar com a gente aqui dessa live. Quero lembrar também que essa live ela vai ficar salva, mas depois eu deposito no meu canal do YouTube para que mais pessoas tenham acesso, até porque geralmente pode ser um horário que a pessoa queira assistir, mas está comprometido com afazeres ou mesmo com atividades e fica difícil, então eu deixo no meu canal do YouTube Eliane Moreira para que as pessoas assistam posteriormente. Eu quero fazer então, Isabela, a leitura do seu breve currículo, tá? Para que as pessoas te conheçam melhor. A Isabela Sim. Rocha é psicóloga pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista também em psicologia cognitivo-comportamental, mestre em processos cognitivos e é a gerente do Programa de Atenção à Dependência Química, o PADEC, mais conhecido como Oficina da Vida, não é, Isabela? Essa Isso. Oficina da Vida, ela faz parte da diretoria da qualidade de vida do servidor por meio da Pró-Reitoria de Gestão e Pessoas. O assunto que nós vamos abordar hoje interessa muita gente, porque nós temos, infelizmente, percebido, eu pelo menos tenho percebido isso, o aumento do consumo de substâncias psicoativas. Eu queria, inclusive, que a Isabela começasse esse bate-papo com a gente, esclarecendo. Isabela, o que são substâncias psicoativas? Bom, primeiramente, boa noite, antes de eu responder, e agradeço muito a oportunidade, Eliane, de ter me convidado para participar. E como a gente conversou, né, um pouquinho sobre a importância da gente estar aqui discutindo temas que podem ser de utilidade para muita gente, né, e da gente dar a nossa Sim, contribuição aqui. Bom, você me falou em relação às substâncias psicoativas. A gente sim. fala substâncias psicoativas, que é um termo mais técnico, né, que é usado para qualquer substância que possa promover uma alteração no funcionamento psíquico, né, mais especificamente no sistema nervoso central. Então, o que a gente chama de comumente, né, de drogas, são essas substâncias psicoativas, que podem tanto promover um estado de depressão do sistema nervoso central,
ou até de excitação, de estimulação do mesmo sistema, ou de perturbação. São esses três efeitos básicos, né? Então, a gente engloba, dentre as substâncias psicoativas, várias substâncias, inclusive as lícitas, né? Que a gente comumente, às vezes, fala o termo drogas como as drogas ilícitas, né? Mas a gente precisa lembrar também das que são lícitas, que são o álcool, o tabaco, né? A nicotina presente no tabaco, a própria cafeína que a gente ingere em algumas bebidas. Então, são todas essas as substâncias, né? E a grande questão é que efeito ela produz no nosso sistema nervoso central e que relação eu tenho com essa substância, né? O problema ele não está propriamente na substância em si, mas na relação que eu estabeleço ao consumir essa substância. Eu estava lendo uma matéria, inclusive, eu quero que você até desfaça esse equívoco meu, se for um equívoco. Inclusive, o chá que a gente compra, aquele chá, o sachê, também é uma substância psicoativa? Sim, alguns chás têm alguma substância capaz de produzir um efeito estimulante, por exemplo, né? Então, depende muito da substância. Não necessariamente uma substância psicoativa, ela é de origem artificial. Ela pode ter uma origem natural e grande parte delas tem, né? Nas plantas, por exemplo. Vocês têm percebido, vocês que são profissionais dessa área, que o uso dessas substâncias tem aumentado, principalmente nesse período agora de isolamento social ou de pandemia? Sim, Eliane, assim, os dados que a gente tem não são dados de pesquisas científicas já feitas, inclusive porque a gente tem ainda, digamos, mais ou menos 4 meses, né, de pandemia e de isolamento social, então a gente não teve um tempo, né, pensando na comunidade científica, de ter alguma pesquisa de grande porte, né, no Brasil ou no mundo. Mas a gente tem alguns dados oficiais, por exemplo, a própria Organização Mundial de Saúde, ela tem alertado sobre o aumento do consumo de substâncias psicoativas no mundo e a preocupação que isso traz nos efeitos de saúde mental e física, né? Até de imunidade relacionada à Covid. Nós temos também aqui no Brasil alguns dados que são da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, inclusive é uma associação da qual eu faço parte, né? Então, nós da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, nós temos alguns dados que são reportagens e que são dados de pesquisas realizadas, por exemplo, em comércio de bebidas alcoólicas, que é o maior consumo que a gente tem, né? Então, a gente tem que houve um incremento de mais ou menos 20% na comercialização de bebidas alcoólicas. Isso é uma pesquisa feita em aplicativos de delivery de bebidas, né? Nós temos também uma pesquisa que foi feita por uma consultoria com 2.000 participantes no Brasil, que relatam um aumento também de 16% no consumo de bebida pós-pandemia, né? Então, nós temos essa média de 16, 20, algumas pesquisas mostram até 50% a mais nesse consumo. Você acredita que esse comportamento, Isabela, seja uma forma de fuga dessas pessoas por estar atravessando esse período? Olha, Eliane, quando a gente fala do aumento de consumo, né, é importante a gente lembrar de vários fatores que podem estar associados, né? Eu acho importante a gente conversar um pouquinho e contextualizar o momento em que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento naturalmente para todos nós, é um momento de apreensão, de medo, de insegurança, né? De sentimentos desagradáveis e que estão potencializados nesse período, né? Então, independente de profissão, de escolaridade, de nível sociocultural, estamos vivendo uma situação preocupante, né, mundialmente. Juntamente com isso, nós estamos enfrentando um contexto de isolamento social forçado, que é novo, né, que a gente até hoje não conseguiu vivenciar anteriormente na nossa história, né? Então, quando a gente olha para essa situação de isolamento social, a gente tem vários agravantes nos níveis de estresse e de ansiedade, né, associados a isso.
Primeiro, nós estamos privados de várias formas de enfrentamento que a gente da área julga como formas de enfrentamento importantes para se manterem abstinentes do uso de substâncias psicoativas, como, por exemplo, o convívio social, né, o estar com outras pessoas, o estar também com a família, né, o apoio, o suporte social e familiar, a privação do acesso ao trabalho para muitas pessoas, né? Não só a atividade em si do trabalho, mas o contexto social que o trabalho promove em grande parte do dia, né, de um indivíduo. Nós estamos privados de atividades culturais, de atividades de lazer, né, de atividades que nos colocam em situações mais protegidas, né? Nós estamos privados, muitas vezes, da possibilidade de exercer uma atividade física, uma atividade espiritual. Então, esse repertório de atividades que são protetivas, né, que a gente fala em saúde mental, ele está muito restrito e muito limitado. E isso nos coloca numa situação emocional muito mais vulnerável, né, no enfrentamento de complicadores. E isso pode levar os indivíduos, né, nós todos, a estarmos mais predispostos a fazer o uso e abuso de substâncias psicoativas como uma forma de alívio imediato e temporário de situações desagradáveis, né? Então, quando você me perguntou, pode ser uma fuga? Sim, né? Porque o que se observa, não só agora, como, né, quando a gente observa o consumo e o abuso de substâncias psicoativas, ele ocupa muito um lugar de aliviador de situações e de emoções desagradáveis, né? Então, por quê? Porque a substância psicoativa, como eu falei no começo, se ela altera o nosso estado mental, o nosso funcionamento psíquico, né? Ela vai promover uma sensação de entorpecimento. Então, esse entorpecimento, essa alteração das sensações, né, e das emoções, provoca, sim, um alívio imediato e um alívio temporário dos níveis de estresse, dos níveis de ansiedade, né? Não podemos negar que não provoque, né? A grande preocupação é, o que eu falei no começo, não é a droga, a substância em si, mas é a relação que eu estabeleço com essa substância e que lugar essa substância está ocupando na minha vida, né? Então, eu acredito que seja, assim, de repente, uma possibilidade de fuga ou até o oposto, uma possibilidade de enfrentamento de situações desagradáveis, mas que pode não ser um enfrentamento eficaz, né? Pode estar sendo como uma evitação de emoções desagradáveis que eu poderia estar evitando de uma forma mais saudável, né? Eu acho que uma outra preocupação que nós temos é com as relações afetivas, né? Porque nós estamos num momento de isolamento e, como eu disse, privados de relações afetivas, né? Na maior parte das vezes. Então, ou eu moro sozinha, ou eu moro com a minha família e não tenho contato com amigos, né? E muitas vezes também, se eu estou num grupamento familiar dentro de casa, nesse isolamento, a tendência é que esses próprios níveis de estresse e de ansiedade comecem a ficar exacerbados e potencializar conflitos familiares também dentro de casa, né? Porque nós não tínhamos o hábito, na maior parte das vezes, não tínhamos o hábito de passar tanto tempo dentro de casa, né? Nós tínhamos um espaço de tempo aí meio que aliviado pelo trabalho, pelas atividades que eu exercia fora de casa, né? As pessoas, né, no nosso convívio tendem a se encontrar pouco dentro de casa. E agora, durante o confinamento, nós estamos forçados a passar quase que 24 horas, né, na maior parte dos casos, convivendo com as mesmas pessoas, né? E isso acaba trazendo uma possibilidade de agravar, às vezes, conflitos familiares. A gente também tem observado um maior índice de violência doméstica, né, em algumas pesquisas também, e que pode estar associado também com o uso de álcool e outras drogas dentro de casa, né? Então, a gente tem uma infinidade de fatores aí agravantes, né, que dificultam
um enfrentamento mais saudável da situação que a gente está vivendo, dessas emoções negativas, e que pode ser uma grande preocupação, né, quando a gente pensa no uso de substâncias psicoativas e como isso vai repercutir ao longo do tempo que a gente está passando em isolamento. Eu tenho percebido também em algumas matérias, reportagens, que o aumento de substâncias como medicamentos utilizados para depressão, para ansiedade, tem aumentado também. E daí você faz essa colocação, Isabela, que vai depender da relação que eu tenho com essa substância, não é? Quando essa relação passa a ser danosa? Sim, só comentando em relação ao uso de medicamentos, né? Os medicamentos, eles são substâncias psicoativas, né? Mas, como eu disse, a questão não é a substância em si, mas o uso que eu faço dela. Então, se eu tenho uma prescrição médica de fazer um uso de um antidepressivo, de um ansiolítico, né? De um estabilizador de humor, por exemplo, isso vai ser para benefício próprio, né? E é indicado por um médico. A preocupação é quando eu faço um abuso dessa substância, em níveis não prescritos, ou que eu faça um uso indiscriminado ou um uso não prescrito, né? E aí eu posso ter um agravamento de saúde mental muito maior. Então, quando a gente observa essa relação, né, e a pergunta que você fez, em que situação a gente começa a ficar preocupado, né, com esse uso? Qual que é o alerta? Eu acho que é importante fazer várias reflexões sobre o uso de substâncias, né? A primeira reflexão é como eu tenho feito esse uso ao longo do meu dia, né? Que tempo esse uso tem consumido da minha rotina e no meu dia? Em relação a quando eu não usava, ou, por exemplo, antes, pensando agora no momento da pandemia, antes da pandemia, como era o meu uso e como tem sido agora? Ele aumentou? Eu acho que é primeiro questionamento que a gente precisa se fazer, né? Eu tenho consumido mais álcool, mais tabaco, mais a minha substância de preferência depois do confinamento? Então já é um alerta, né? Como é que isso acontece na minha rotina, né? Eu consigo estabelecer horários ou eu consigo estabelecer períodos específicos para usar ou eu tenho perdido o controle disso, né? Eu tenho feito o uso em horários que eu não costumava fazer. Isso tem trazido, o meu uso, o meu consumo tem trazido problemas nas minhas relações afetivas e familiares, por exemplo, né? Eu me torno mais isolado, eu me torno mais deprimido, eu me torno mais agressivo, né? Como é que eu tenho me relacionado com as pessoas sob efeito, né? Eu acho que é uma outra preocupação que a gente precisa ter, né? Quando a gente avalia o nosso consumo. Eu tenho conseguido manter as minhas outras atividades e as outras áreas da minha vida funcionando bem, né? É uma outra questão. Ou o uso, por exemplo, do álcool tem afetado as minhas relações de trabalho, tem afetado a minha produtividade, tem afetado o meu rendimento nos estudos, por exemplo, né? Então, quando a gente fala, Eliane, que é o termo que a gente utiliza é transtorno por uso de substâncias, né? Que é a nomenclatura científica para dependência química. E quando a gente fala sobre um transtorno por uso de substâncias, a gente tem uma infinidade de critérios diagnósticos para a gente poder avaliar quando o uso de uma determinada substância passa a ser prejudicial, né? Então, é importante a gente pensar dessa forma, fazer uma reflexão em várias áreas da vida, como é que o meu uso daquela substância tem produzido efeitos prejudiciais, por exemplo, né, na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas relações familiares, na minha saúde, né? Eu acho que a percepção também de autocontrole é algo que precisa ser avaliada, né? Eu tenho tido controle da quantidade que eu pretendia usar? Ou eu uso mais do que eu pretendia inicialmente? Eu gasto mais tempo usando a substância ou me recuperando dos efeitos dela, né, do que eu pretendia originalmente? É uma infinidade
de questionamentos, né? Por exemplo, aspectos neuroquímicos e farmacológicos. Eu tenho precisado usar cada vez mais, por exemplo, beber cada vez mais para obter os mesmos efeitos, que é o que a gente chama de tolerância. Então, assim, eu estou colocando alguns questionamentos para pensarmos juntos aqui e quem estiver assistindo também ir refletindo sobre o seu próprio consumo de alguma substância, se você fizer, inclusive do café, que é uma Exatamente. substância psicoativa também. Queria mandar um abraço aqui para alguém o Braulio, enjoy momentos especiais, mandou aqui, está cumprimentando você, Isabela. A Sim. Lenilza, que está aqui, meu irmão, está nos acompanhando, o Marco. Olha só, inclusive o que você falou sobre essa questão das relações, a partir do momento que essas substâncias começam afetar de alguma forma o meu dia a dia, as minhas relações, é porque alguma coisa não está legal, né? Inclusive, eu até cheguei a ver uma matéria que o número de separações tem aumentado nesse período, como você colocou, a violência doméstica tem aumentado também. Então, isso são efeitos que essas substâncias, quando não utilizadas, ou medicamento, ou álcool, não dentro dessa medida que eu tenho que me conscientizar, como você colocou há pouco, vai promover alguns estragos, né? Inclusive o próprio álcool, né? A gente sabe que ele é responsável por grande parte de acidentes de trânsito, e por aí vai, né, Isabela? E por aí vai. Agora, você falou há pouco dessa questão dos aplicativos, né? Eu tinha até uma pergunta para fazer para você, e você já até respondeu com relação ao número de vendas, se esses aplicativos facilitam também o consumo, né? E você colocou então que essa pesquisa mostrou que essas vendas aumentaram em 20%. Então, aí está a questão, né? De eu ter a consciência de até que ponto esse consumo está me fazendo mal. Eu vi uma outra matéria também, que as pessoas estão adotando muito o hábito de trabalhar com uma cerveja do lado. Então, são atitudes que geram esse tipo de preocupação que você está colocando, né, Isabela? Sim, com certeza. A questão dos aplicativos de bebida, ele é sim, né, um facilitador, porque o que a gente observa, não só em pesquisas, eu acho que eu tenho até, além dos dados que eu passei da ABAD, né, eu tenho mais dados de percepção clínica mesmo dos pacientes que a gente atende pelo programa da universidade, né. O que a gente tem percebido são dois movimentos até opostos. Um algumas pessoas, inclusive alguns pacientes, relatam ter tido mais facilidade de se manterem abstinentes nesse momento da pandemia, pela dificuldade de acesso à substância, né? Por mais que tenham aplicativos de venda de bebida, por exemplo, e inclusive temos delivery de outras substâncias ilícitas também, né? Não sei se é de conhecimento, mas as substâncias elas já Não são há muito conhecia. tempo, existe o delivery e ele há muito tempo utilizado. Então, apesar de existir essa facilidade, alguns pacientes, alguns indivíduos relatam que têm uma facilidade, né, tiveram uma facilidade durante a pandemia de se manterem abstinentes por, por medo de ir ao supermercado comprar, né, por medo do contágio, né, porque eram acostumados, por exemplo, a beberem mais em bar ou em turmas, e agora, como não podem, né, acabam não bebendo sozinhos em casa. Então, a gente tem esse movimento que parece ser até um efeito benéfico, né, da quarentena para alguns indivíduos, mas nós temos também um outro movimento que é esse do aumento do consumo de bebidas pela venda de aplicativos, por exemplo, né? E pela facilidade que a gente tem tido na comercialização do álcool e até de outras drogas também, né? Então, não só as pesquisas, como os próprios pacientes nos relatam, às vezes, essa facilidade. E eu estou falando de uma população clínica que eu atendo, mas a preocupação também é que usuários que anteriormente eram usuários, digamos, não gosto muito desse termo, mas para ficar mais fácil o entendimento, os usuários chamados recreativos, né, que é aqueles que usam
de vez em quando, né? E que aparentemente aí não tem nenhum tipo de dependência ou de transtorno relacionado, o que tem se percebido é que essas pessoas também aumentaram o seu consumo. E isso é preocupante porque não se sabe até que ponto esse consumo pode se tornar um transtorno, ou essa pessoa pode se tornar dependente dessa substância, né? Então, a gente tem percebido esses dois movimentos, né? E eu acredito que a venda por aplicativos ela facilita sim, né, o consumo, e a gente percebe isso também no nosso meio social e na nossa percepção clínica. Como o consumo dessas substâncias podem prejudicar a saúde física, a saúde mental? Você já deu umas Olha, pinceladas, né? Eliane, Mas eu gostaria que você reforçasse. Ah, sim, eu tô mexendo aqui no celular, desculpa, é sim. porque a conexão tava ruim, tava procurando um sinal melhor. Bom, as substâncias psicoativas por si só, elas já causam um efeito, assim, um prejuízo em vários sistemas do nosso organismo, né? A começar pelo sistema nervoso central, né? Que a gente tem essa alteração do psiquismo, que eu disse mais no início, e em outros vários sistemas. Então, por exemplo, sistema cardiorrespiratório, sistema gastrointestinal, são sistemas muito afetados. E, consequentemente, a gente tem um afetamento do sistema imunológico, que é uma preocupação também nesse momento, porque diante de um risco, de uma possibilidade de contaminação, a gente precisaria estar com o nosso sistema imunológico o mais fortalecido possível, né? E aí o consumo de substâncias e de álcool, por exemplo, tô falando do álcool, que é a substância mais consumida, né? Sim. Ele é preocupante por afetar a nossa imunidade, né? Inclusive a própria NIDA, que é a National Institute on Drug Abuse, que é da própria Organização Mundial de Saúde, que é o maior instituto de pesquisas de abuso de álcool e outras drogas nos Estados Unidos, ele já alertou o grande risco da associação de substâncias psicoativas e imunidade, né? E a grande preocupação disso pelo contágio da Covid. Então, o afetamento em saúde física, ele é indiscutível, né? Quando a gente fala do abuso de drogas. Nós temos também que lembrar de que o uso crônico de substâncias psicoativas, ele traz um prejuízo de longo prazo nas funções mentais, nas funções executivas. Por exemplo, é muito comum, clinicamente, a gente ver pacientes alcoolistas, né, que fazem uso de álcool crônico há muitos anos, que têm, inclusive, uma redução volumétrica em massa encefálica. E tem danos irreversíveis em várias funções executivas, como memória, atenção, raciocínio, tomada de decisão, né? Então, o afetamento físico, ele é indiscutível. O afetamento em saúde mental também, né? Primeiro porque o uso de álcool e outras drogas, ele é um dos principais agravantes de outros transtornos mentais, como quadros ansiosos, depressivos, outros transtornos de humor, até transtornos de personalidade, né? Então, um indivíduo que já tem, por exemplo, um transtorno depressivo de base, se ele é um usuário de álcool mais frequente ou mais crônico, ele pode ter um agravamento muito importante dessa depressão, né? Então, o álcool, por exemplo, é uma das substâncias mais ligadas às taxas de suicídio. Porque um indivíduo que tem um transtorno depressivo anterior, se ele faz uso de álcool de uma forma mais, né, significativa, ele pode ter um agravamento desse transtorno depressivo que pode levar a tentativas de suicídio, né? Então, a gente tem essa preocupação de saúde mental, mas assim, a nossa grande preocupação é o que eu disse agora há pouco, que pessoas que eram usuárias ainda não dependentes ou que faziam um uso, de certa forma, recreativo, ou um uso em binge, que a gente chama, que é o uso em excesso, mas somente esporadicamente, né?
Então eu bebo muito quando eu vou a uma festa, mas aí eu não bebo frequentemente. Esse é o usuário abusivo, o usuário em binge, que a gente chama. A grande preocupação é que essas pessoas, ao longo do tempo, por exemplo, agora durante o confinamento, passem a usar a substância, o álcool, o tabaco, a maconha, qualquer outra droga, os medicamentos, né, que você citou também antes, passem a usar essa substância de forma mais rotineira e habitual, e aí a relação dela começa a ficar uma relação de dependência com essa substância. Então, bom, toda vez que eu me sinto estressado e nervoso, eu vou beber, né? Toda vez que eu tenho uma discussão em casa, eu vou fumar o meu beck para eu desestressar, né? Então, comece a haver um condicionamento entre aquela substância psicoativa e a emoção desagradável que eu quero evitar, e aí eu vou desenvolvendo uma dependência psicológica, né? Que a única forma que eu tenho para enfrentar as minhas emoções negativas é usando a minha substância. E aí, desenvolvendo uma dependência psicológica, eu passo a usar cada vez mais aquela substância. Então, o meu cérebro começa a se habituar também com a substância. E aí, vai desenvolvendo o mecanismo da tolerância, que eu expliquei anteriormente, né? Eu vou me tornando tolerante. Então, beber 2 latinhas, 3 latinhas não mais me produz efeito. Então, eu preciso beber 4, eu preciso beber 6. E aí, quando eu aumento essa quantidade, eu me torno tolerante novamente, preciso aumentar cada vez mais. E aí eu tenho instalada a dependência química, né? Que é a dependência em níveis de neurotransmissores mesmo. Me fala uma coisa, Daniela, você que é psicóloga, você que convive, né, tá aí no dia a dia por meio da oficina da vida, por meio desses grupos, que aconselhamento ou orientação você daria para as pessoas nesse momento para que saiba controlar isso e que essa relação seja algo prazerosa, social e que não leve essa pessoa a efeitos tão danosos? Olha, Eliane, eu acho que a principal recomendação, quando eu penso no uso de alguma substância, é que primeiro eu faça aquelas reflexões que eu coloquei aqui, né? Primeiro eu reflita como é que tem sido o meu uso, que papel essa substância tem feito na minha vida. Feita essa reflexão, né? Quando eu decido por exemplo, vamos falar aqui do álcool, né? Quando eu decido por beber, a gente tem algumas estratégias de proteção, né? Primeiro, acho que é importantíssimo estabelecer os seus limites de quantidade e de frequência com que eu vou fazer o uso. Então, se eu estou disposta a beber, qual é a quantidade que eu pretendo beber? Né? Estabeleça o seu limite, até para você poder avaliar se você tem tido condições de controlar o limite que você impôs a si mesmo anteriormente. Né? Então, estabeleça um limite de quantidade que você pretende usar, né? Quantos cigarros você vai fumar, quantas taças, quantos copos você vai beber, né? Inclusive, o que eu estou dizendo aqui é um pouquinho das estratégias de redução de danos, né? Que também é uma política pública conhecida. Mas não vou entrar nisso, só dando algumas orientações. Então, estabeleça o limite, estabeleça a frequência. Então, olha, eu pretendo usar nos finais de semana, pretendo usar uma vez por semana. Então, coloque esse limite para si. Se você for fazer, por exemplo, uso de bebida alcoólica, é muito importante fazer uma alimentação antes, durante, depois, né? Intercalar com bebidas não alcoólicas também é uma estratégia de proteção. De repente, beber na companhia de alguém que possa também te ajudar a verificar esse limite, essas quantidades. Então, a gente falando aí de um uso mais protegido de substância. Eu estou citando o álcool porque, assim, primeiro que é a substância mais consumida, né, no mundo, e é a maior preocupação de saúde pública hoje, mundial, em termos das drogas, mas para nenhuma substância psicoativa existe um consumo zero risco. Não existe. Então é importante a gente dar essa informação. Sim, Né? não é saudável, né? Não é algo Não. saudável, né? Não existe um consumo de substâncias que seja considerado de nenhum risco, né? A única preconização que a gente tem, que é da Organização Mundial de Saúde, é que o álcool
os indivíduos saudáveis e que não têm problemas com a substância ou outros problemas de saúde que podem ser agravados, como hipertensão, por exemplo, diabetes, etc., existe um consumo que seja considerado de baixo risco, mas zero risco não existe, né? Então, eu estou falando aqui, citando alguns exemplos, né, que a gente poderia falar, mas eu acho que o mais importante, Eliane, além de eu conseguir dar dicas aqui sobre um consumo um pouco mais protegido que seja, é a gente pensar em outras estratégias que a gente pode usar para lidar com as nossas emoções desagradáveis. Eu acho que a chave, né, da questão, né, para a gente não ter problemas, é a gente pensar num novo repertório, né? Então, acho que a gente poderia trabalhar isso e falar isso um pouco aqui, porque por mais que eu tenha dito no começo que a gente está numa situação de confinamento, que a gente está numa situação de um repertório de atividades muito mais reduzido e restrito, existem ainda possibilidades mais saudáveis da gente lidar com a nossa angústia, com o nosso medo, com a nossa insegurança, com a nossa ansiedade, né? Qual repertório seria esse? Olha, uma infinidade de coisas que de repente, que não são uma receita de bolo, né? Infelizmente, quando a gente fala de saúde mental, a gente não tem. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Mas a primeira coisa, assim, é até o que eu tenho muito trabalhado com os pacientes, com pessoas próximas e uso até para mim. Eu acho que é a gente aceitar e se acolher, né? A gente se permitir estar vivendo uma situação difícil que estamos vivendo, se permitir sentir estresse, sentir ansiedade, se permitir sentir coisas desagradáveis. Porque a gente vive numa sociedade que nos coloca uma imposição de estarmos bem e felizes o tempo todo, né? A gente não pode estar mal, a gente não pode sentir raiva, a gente não pode ficar estressado, né? Então eu acho que se permitir é a primeira coisa, né? A gente acolher os nossos próprios sentimentos, a gente entender que vai ter dias que vão ser difíceis e a gente compartilhar com outras pessoas nesse momento tem sido muito importante, né? Até para a gente não se sentir sozinho. O que eu ouço muito, assim, eu compartilho com muita gente, não só pacientes, mas o que eu ouço muito é, nossa, parece que eu vou surtar, né? Eu acho que eu não tô bem, eu tô ficando louco com essa quarentena. Mas estamos todos, né, em algum certo nível, em algum momento. Então, compartilhe com pessoas também de confiança. Eu acho que a vinculação social, mesmo que a gente está impossibilitado de fazer ela fisicamente, a gente tem a possibilidade de fazê-la virtualmente, né? Uma ligação, uma mensagem, participe, faça essa vinculação, que o suporte social ele é muito importante para a saúde mental. Mas quando eu falo do repertório, eu falo da gente repensar um pouquinho no nosso ambiente, porque se a gente está praticamente 24 horas dentro do mesmo ambiente que é a nossa casa, esse ambiente ele passou a ser um espaço múltiplo, né? Multifacetado. Então, ele é agora o meu escritório, meu ambiente de trabalho, ele é a minha casa, que sempre foi, ele é o meu convívio, né, familiar, ele é o meu convívio social, ele é a minha academia, ele é o meu restaurante, ele é tudo, né? Então, a gente faz tudo dentro de casa agora. Então, eu acho que é importante a gente estabelecer, a primeira coisa é a rotina, a importância da rotina, ela é fundamental na saúde mental. Então, a gente ter horários pré-definidos, né? Porque a gente não estava acostumado a ficar em casa o tempo todo, né? Então, estabelecer horários para dormir, horário para acordar, para a gente fazer uma melhor higiene do sono, a gente ter uma rotina alimentar melhor, né? A gente ter quem está trabalhando em casa, ter horários para fazer o seu trabalho, né? Então, estabelecer um tempo limite, porque se a gente ficava, por exemplo, 8 horas numa empresa, então eu posso estabelecer o meu horário de trabalho dentro de casa, né? Eu preciso ter o meu horário de descanso dentro da minha casa, eu preciso ter o meu horário de lazer, de atividade física, o horário em que eu vou ficar sozinho, o horário em que eu vou ficar com os meus familiares. Então, a rotina e a organização do tempo, do espaço, ela é fundamental. Mas eu acho que é importante a gente lembrar de outras práticas que são possíveis também dentro de casa, né? Algumas atividades físicas, eu sempre prezo e falo muito da importância da atividade física,
porque ela vai produzir, né, neurotransmissores de relaxamento e de prazer que podem substituir o uso de uma substância psicoativa, Uhum. né? Porque a atividade física, ela atinge a mesma região do cérebro que as substâncias psicoativas, né? Que é o sistema de recompensa que a gente chama. Então, a atividade física, a meditação, né? O próprio mindfulness, que é uma prática também de meditativa de consciência plena, que é importantíssima. A vitamina D, é muito importante lembrar de ter horários para tomar um sol, que seja 20 minutos por dia, 15, né, para você produzir vitamina D, porque a vitamina D é uma grande aliada, né, nos protocolos de tratamento de depressão. Então a gente poderia, assim, falar de uma infinidade de possibilidades que a gente pode ter para ampliar os nossos autocuidados. Eu acho que a questão agora é a gente se cuidar, né? A gente tomar conta, né, de nós, da nossa imunidade, da nossa saúde mental, para evitar que a gente tenha complicações, né? E para evitar que muitas vezes essa substância que eu estou buscando para aliviar as minhas emoções negativas, que essa substância de repente possa vir se tornar um problema, né? Então, se eu tenho outras alternativas que são saudáveis, a própria espiritualidade, né? Para quem tem alguma religião específica, então manter, né? Seus cultos, suas orações, sua prática espiritual, né? Independente da religião, hobbies, ouvir música, um filme, fazer uma leitura. Tem muita gente falando que tem resgatado alguns hábitos antigos, né? Ah, comecei a fazer pintura, voltei a fazer, faço arte em casa, artesanato. Acho que a gente tem uma grande possibilidade aí. É tão gostoso ouvir você falar isso, porque você foi falando e eu fui me colocando nessa situação, né? Será que. Porque daí a carapuça vai caindo. Poxa vida, eu não estou fazendo essa questão da vitamina D, a atividade física. Teve uns dias que eu estava andando ao redor da casa, agora eu parei, né? Mas são dicas assim extremamente valiosas, até para a gente ter uma melhoria na qualidade de vida nesse momento, né? Muito, muito legal. Muito Sim, essas dicas que você deu assim são fantásticas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que o nosso tempo já está quase acabando também, o tempo voa aqui, passa da, rápido. da Oficina da Vida. O que, que é o projeto Oficina da Vida? Quem pode participar? Como acontecem, se são reuniões, se são encontros? O que, que é, Isabela? Olha, a Oficina da Vida, ela é um programa de atenção à dependência química que faz parte da Diretoria de Qualidade de Vida do Servidor dentro da Universidade Federal de Uberlândia, né? Esse programa, ele engloba tanto atividades ambulatoriais, então nós temos um ambulatório dia, né, para tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias, inclusive para tabagistas que desejam parar de fumar também, né? E além do ambulatório, nós temos outras atividades, que são atividades de prevenção, de capacitação, né, em todo o ambiente universitário. O nosso foco, apesar da gente estar dentro da diretoria de qualidade de vida do servidor, né, é atender a comunidade acadêmica como um todo, né? Uhum. Porque como nós somos um setor especializado nessa temática dentro da universidade, a gente atende estudantes também, mesmo não estando lotados na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Então, a gente atende servidores, dependentes diretos de servidores, né? Então, cônjuge, pai e mãe, quando são dependentes, e filhos, e estudantes que tenham problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas, né? E fazemos também essas ações de capacitação. Então, quando somos convidados para palestras, cursos, desenvolvemos uma infinidade de ações dentro da universidade. Então, o público-alvo é a comunidade acadêmica, né? Nós não atendemos a comunidade externa. Porém, sempre que a gente recebe gente fora da UFO, a gente está muito sempre disposto a ajudar de alguma forma, né? Então a gente encaminha para serviços da rede, a gente passa contatos dos AAs, dos NAs, do CAPS, AD, né? Então a gente faz essa vinculação com os serviços da rede também. Então a Oficina da Vida é esse programa
E nós, nesse momento da pandemia, continuamos com o nosso trabalho, mas ele tem sido totalmente remoto, né, virtual. Hum. Então, a gente tem feito atendimentos virtuais, né, via e-mail, via o próprio ramal, né, da Oficina da Vida, que a gente atende no nosso celular. E é isso. Então, quem precisar de ajuda, não sei se posso dizer aqui o telefone, Sim, né? claro, deve, deve. Quem precisar de uma informação, então nosso telefone é o 3225 8086. Né? Então pode ligar que a gente atende de segunda a sexta e dá alguma orientação que for preciso, ou se for no caso de membro da comunidade acadêmica, a gente também está atendendo. Deixando claro que o 3225 8086 é só para a comunidade acadêmica, não é para a comunidade externa, né, Isabela? Mas nesse, Não. não é, né? Nesse período agora, a universidade também está com um projeto muito legal, que inclusive a gente vai falar rapidamente aqui, que é o Proteger-se, que as pessoas também podem, a comunidade externa, entrar em contato para conversar, para ter o atendimento online, através, né, de profissionais da área da saúde, psicólogos, né? Você está a par desse atendimento também? Sim, na verdade eu até faço parte da comissão que idealizou esse Ó, projeto e assim é um orgulho para a gente que legal. poder estar desenvolvendo esse projeto. O Proteger-se é uma plataforma que a gente idealizou de atendimentos online, né? A princípio era uma plataforma somente para a comunidade acadêmica, para a gente oferecer um atendimento virtual e gratuito nesse momento com problemas relacionados à quarentena, à pandemia, à Covid, de uma forma geral, né? E o foco era principalmente atender os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, e que têm tido problemas emocionais associados. Então, mas hoje nós contamos com uma equipe de mais de 60 profissionais envolvidos atendendo nessa plataforma, de segunda a sexta, né, das 8 às 9 horas. E nessa plataforma agora a gente já está estendendo para a comunidade. Então a gente está oferecendo para todos os profissionais de saúde da área, né, da comunidade, da rede, profissionais também como a Polícia Militar, os bombeiros, e daqui pouco tempo, muito provavelmente, a gente vai expandir para toda a comunidade, né? Então são atendimentos terapêuticos mesmo, mas eles são pontuais, e únicos, né? E a gente consegue direcionar para outros programas que a gente também tem, que são programas parceiros, que tem o Medita UFO online, tem o SOS AME, que é um outro programa de atendimento terapêutico mais de longo prazo. Então a gente tem vários outros projetos parceiros que para quem a gente pode encaminhar quando há essa necessidade. Então, inclusive, até se você quiser disponibilizar depois aqui na sua página Sim. o projeto para as pessoas terem acesso ao link, porque agora vai ficar difícil falar, seria interessante. O Proteger-se, ele está hospedado na página da PROAI ou da PROGEP? Ele está Eu quero, por exemplo, eu quero acessar o Proteger-se, eu quero esse atendimento online. O que eu faço? Então, ele é através de uma plataforma que é a Web Conference, que é uma plataforma RNP, que inclusive ela é nacional, do Serviço Público Federal. Sim. Então você acessa o link dessa plataforma e você vai cair na recepção, vai falar que você deseja o atendimento e a recepção vai te direcionar para um atendente que estiver de plantão naquele momento. São 4 atendentes por hora disponíveis, né? Então, na página, inclusive no Instagram, na página da PROAI e na página da PROGEP, tem essa disponibilização do link, né? Mas eu posso te passar também, se você quiser divulgar para o pessoal. Sim. Né? Interessante. Claro, até porque são profissionais que nesse momento estão na linha de frente, profissionais de saúde, como você colocou, polícia, corpo de bombeiros, né? E quando esse atendimento for aberto à comunidade, é interessante fazer assim, uma ampla divulgação, porque muitas pessoas nesse momento estão precisando, né, Isabela? Está todo mundo muito atordoado. Eu estava falando até aqui no começo da live, ontem eu fui abrir minha live e falei que era segunda-feira, né? Ontem era terça-feira, então a gente está totalmente assim, parece que você está desconectado, parece que a gente está fora do eixo. Eu tô me sentindo assim.
Parece que eu tô fora do eixo, Exatamente. sabe? Aí você joga toda essa questão na comida, come mais, né? Algumas pessoas já vão para esse outro aspecto dessas substâncias, né, que a gente abordou aqui. Então é um momento que realmente está todo mundo precisando se apoiar um no outro, né? Buscar esse reforço que a gente tem nos familiares, né, nos amigos, ligar, conversar e não se isolar totalmente. Isabela, eu quero deixar então aqui o meu agradecimento pela sua participação, uma live maravilhosa. Esse assunto é extremamente interessante. Eu, eu fiz uma outra entrevista há umas semanas aí com a Tassiana, que é psicóloga, inclusive trabalha Ah, eu comigo conheço. na UFO. Então, Uhum. você precisa ver assim o número de visualizações, sabe? E daí eu conheço pessoas que daí foram passando uma para as outras, porque as pessoas estão precisando disso nesse momento, Com sabe? Desse certeza. acalento, do ouvir, do perceber. Olha só o tanto de dica bacana que você deu, que foi caindo a ficha. Você foi falando e eu fui assim, meu Deus, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso, né? Então quero deixar aqui a palavra final com você para que você feche essa nossa entrevista, que para mim foi maravilhosa. Sim, eu que agradeço também, Eliane, a possibilidade de contribuir um pouco, né? Quando você me fez o convite, a gente até falou sobre isso, né? Eu acho que o nosso papel é fazer o que a gente sabe fazer, né? Você enquanto jornalista, eu enquanto psicóloga, o que eu tenho para oferecer é o conhecimento, né, daquilo com que eu trabalho. E para mim é muito gratificante poder colaborar um pouquinho, né, nesse momento que eu acho que se todo mundo se ajudar e colaborar de alguma forma, fica um pouco mais fácil passar por isso, né? Exatamente. A solução a gente não tem, infelizmente, resolver os problemas, né, emocionais a gente não consegue. Eu também tenho os meus e eu costumo falar, não é porque a gente é psicólogo que a gente tem receita de bolo e que a gente fica zen o tempo inteiro. Também tenho, né, as minhas dificuldades, mas eu acho que essas dicas, isso que eu falei um pouco, é para a gente ficar um pouco mais alerta e fazer algumas reflexões, né, de o que eu posso fazer para cuidar de mim, que a gente precisa ser cuidado, né, nesse momento que a gente está desamparado, a gente está sem as pessoas que a gente gosta, né, a gente está com medo, a gente está numa situação insegura. Então, para mim é muito gratificante poder colaborar, né, eu acho que oferecer um pouquinho daquilo, né, que eu aprendi é uma forma de dar um abraço assim coletivo em todo mundo, é uma forma de retribuir, inclusive aquilo que eu aprendi com a universidade, que para mim é muito orgulho poder devolver para a universidade aquilo que eu aprendi dela, né? Então, fico muito honrada de poder participar e estou aqui, né, para o que precisarem, estou à disposição. Exatamente. E foi essa a proposta, eu até tinha colocado para você, né? Das lives, eu fiquei pensando, puxa vida, eu sou jornalista, como que eu posso ajudar nesse momento? Então, eu estou ajudando com o meu trabalho também. Eu agendo as lives. No começo, as entrevistas eram todas muito voltadas para a questão da Covid. Aí, eu estou percebendo hoje que as pessoas estão gostando também de assuntos mais leves, né? Para elas esquecerem também um pouco esse momento, né? Que Sim, estamos todos atravessando. Então, eu procuro, geralmente, em média, agendar 3 lives por semana. Isso fora, né, do meu horário. Estou trabalhando home office também de manhã pela universidade. E fora esse horário, eu já produzo os cartazes, faço as pautas, entro em contato com os entrevistados. E está sendo muito gratificante, estou aprendendo muito e estou feliz por assim, por receber muito feedback, muita pessoa elogiando as lives. É aquela questão de você, como eu sempre falo, levar a informação, né? Da fonte para o consumidor, né? Que a gente está sim. vivendo também tantas fakes, tantas notícias mentirosas, né? E quando a gente ouve uma pessoa assim que tem o conhecimento, né, que está embasado, é muito bom, porque daí você está dando uma mensagem correta, você está sendo correta no seu profissionalismo também, que é o meu caso, né, enquanto jornalista, de Com passar essas certeza. informações de forma correta, de forma séria, evitando informações furadas. Mais uma Sim. vez, Isabela, muito obrigada. Precisando divulgar qualquer tema, por favor, fique à vontade. Vai ser um prazer tê-la aqui novamente. Que E bom, para obrigada. todo mundo que participou, gente, olha só, muito obrigada pela participação de vocês.
Vou deixar a live salva no meu canal do YouTube, Eliane Moreira. Depois que eu editar, eu passo o link para você também, caso você queira repassar para Sim. outras pessoas, tá? Muito obrigada e beijo. A Érica, eu Obrigada. acho que o Eric está falando fera, realmente, a Isabela é uma fera, né? Ah, Lindo, obrigada. ela fala com uma propriedade, ela Ah, desliza assim no que ela fala. Obrigada, beijo, obrigada, Isabela, Eliane. beijo a Um todo beijo. mundo. Até. Tchau, tchau.